Boa noite, seja bem-vindo. Depois de 12 dias em silêncio por parte de Luís Montenegro, este discurso superou as expectativas? Bem, boa noite em primeiro lugar, Mário, boa noite em lugar, Tânia também. Não sei se superou as expectativas, não sei de quem é que eram as expectativas, mas uma coisa podemos ter certa, ele já tem uma tarefa muito, muito difícil pela frente e acho que o Luís Montenegro acabou por focar uma série de pontos importantes neste seu discurso, tocou em alguns deles mais demoradamente. Eu retiria aqui algumas ideias essenciais. Uma, vocês passaram neste clipe inicial, que é uma ideia perigosa e errada achar que estamos com os cofres cheios. Obviamente nós percebemos que houve de facto um excedente histórico deixado por Fernando Medina, mas esse excedente é conseguido essencialmente à custa da inflação que existiu no ano passado e também as cativações e geraram os consequentes problemas que nós vimos, por exemplo, na saúde e na educação em vários. Portanto, esta ideia ele deixou, é uma ideia errada, uma ideia perigosa e uma ideia irresponsável achar que temos os cofres cheios. Curiosamente, Marcelo Rebelo de Sousa também tocou nessa questão ao dizer que tem que se manter a credibilidade financeira e não podemos ir além daquilo que é um problema, ou seja, parece-me que existe aqui algum alinhamento na ideia de que é preciso manter as contas certas e não deixar existir de repente a ideia de que é possível atender a todas as reivindicações. E deixou outra ideia, que foi uma ideia mais política, que é nomear, acho que foi o único partido, salvo erro, foi o único partido que nomeou neste discurso, foi o Partido Socialista, dizer que governou 22 nos últimos 28 anos e apelar a que não seja uma força de bloqueio e que deixe o governo trabalhar. São duas ideias recuperadas das frases de Cavaco Silva e também deixou aquela ideia de que está aqui, não é um governo de turno, portanto é um governo para 4 anos e meio. Agora veremos como é que ele consegue manobrar e negociar com o único partido que é moderado, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, que é moderado ao centro, que é o Partido Socialista, e conseguir eventualmente aprovar um orçamento de Estado, que é aquilo que é o mais importante que exista, neste caso já no retificativo e depois em outubro. Nuno, podemos dizer que Luís Montenegro foi demasiado ambicioso neste seu discurso? Eu acho que ele tinha que ser ambicioso na medida em que ele não teve uma maioria assim tão forte, é uma maioria exígua, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, e tem de facto que fazer alguma coisa. Aliás, já se percebeu nas notícias que foram sendo avançadas ao longo destes dias, inclusivamente pelo Jornal Económico, que ele delineou um plano para 60 dias que visa essencialmente mostrar serviço e trabalho em áreas fundamentais para os portugueses. Ele disse no seu discurso que seria ofensivo eventualmente para os próprios portugueses a ideia de que de repente existe dinheiro para tudo, mas ofensivo para quem? Para as pessoas que estão a passar dificuldades e portanto é para essas pessoas, as pessoas que estão em listas de espera, as pessoas que não conseguem ter médicos de família, etc. É para essas pessoas que ele nestes primeiros 60 dias estará a trabalhar com mais intensidade para poder cumprir algumas das promessas do seu programa de governo. E assim galgar estes obstáculos e arranjar fogo para aquilo que é o obstáculo seguinte e depois o seguinte e depois o seguinte. E portanto eu não sei se ele foi demasiado ambicioso, sei que ele deu uma mensagem aos portugueses do que vai fazer, e acho que isso nesta altura diria que é importante, e sobretudo também daquilo que não vai fazer, que é eventualmente virar-se para soluções mais radicais à direita. E que tipo de decisões exigem, por exemplo, a habitação, a saúde e o assunto aeroporto? Não percebi. Que tipo de decisões exigem, por exemplo, a habitação, a saúde e o aeroporto? Na habitação não é tarefa pequena. Ativo todo aquilo que é o património do Estado, que vários governos sucessivos tentaram catalogar, identificar e colocar em habitação de renda acessível, não vai ser uma tarefa fácil, mas esse trabalho foi começado. Pedro Nuno Santos anunciou em 2019 um grande trabalho, portanto é recuperar essas pastas e tentar perceber onde é que estão esses imóveis do Estado. Acho que existe algum trabalho a fazer naquilo que foi o pacote da habitação anunciado pelo último governo de António Costa, tem sido amplamente criticado pelos vários setores ligados à habitação, a imobiliário, e talvez existam algumas medidas aqui que o Luís Montenegro sentirá a tentação de reverter, no sentido de possibilitar um mercado imobiliário mais fluido. No aeroporto, a tarefa ainda é mais difícil, porque é deixado este governo
um relatório muito atacado por vários setores, atacado tecnicamente, não é politicamente, é atacado tecnicamente naquilo que é a sua análise económica ou financeira, naquilo que são as escolhas que estão ali identificadas e privilegiadas, e não sei como é que Luís Montenegro vai tomar uma decisão para um novo aeroporto, com base num relatório que parece ter, segundo vários especialistas, tantas falhas técnicas no seu currículo. Portanto, eu acho que é muito difícil. Na parte da saúde, enfim, ele prometeu um plano para os próximos 60 dias, até julho, e vai ser um plano de emergência e de choque. E no fundo teremos de ver o governo a abrir, aí sim, alguma parte do orçamento, a reforçar os médicos, a reforçar as carreiras, reforçar o SNS com mais profissionais, até porque se viu que no ano passado houve muito pouco reforço em termos líquidos do número de profissionais no SNS, para que as pessoas possam conseguir ter acesso a esse direito fundamental. E, obviamente, contar com a rede dos privados, que é uma coisa que este governo, em princípio, não terá nenhuma objeção ideológica e que o anterior seguramente que tinha. Nuno, e olhando agora para este novo governo, os ministros que o Luís Montenegro escolheu, como é que olha para este elenco? Bem, alguns nós já conhecemos da vida política, conhecemos alguns, não digo da vida empresarial, mas da vida mais ligada também às empresas. Eu recordo o caso de Pedro Reis, que esteve na ICEP, é um nome bastante conhecido para as pessoas que acompanham a área da economia. Vemos a Ministra da Justiça, uma pessoa sem passado político, sem passado partidário, mas é uma pessoa, é uma jurista, enfim, muito conceituada, com muitos anos num dos escritórios top em Portugal. E, enfim, vemos muitos nomes e se calhar muita vontade de começar a trabalhar. É obviamente que a oposição diria que são pessoas que não têm currículo político, não têm currículo governamental, sim, mas faz sentido, uma vez que a última vez que um governo PSD e um governo composto por PSD e CDS esteve no governo foi há praticamente 10 anos, portanto também não seria muito fácil ter experiência política. Quanto à experiência partidária, nota-se sim uma força dentro do partido, nas pessoas que ali estão, e um técnico muito reconhecido, como é o caso de Joaquim Miranda Sarmento, para o Ministro das Finanças, que é uma das pastas mais importantes de qualquer governo e que nesta altura vai ter que caminhar num equilíbrio entre abrir os cordões à bolsa para os planos de emergência que Luís Montenegro prometeu e que os portugueses também precisam e que o país também precisa, e ao mesmo tempo conseguir chegar ao final do ano com as contas equilibradas, como lhe exigiu Marcelo Rebelo de Sousa num discurso que antecedeu o discurso de Luís Montenegro.